Vamos chamar, então, a Cristina Serra de volta para conversar com a gente também. E a gente vai ter, então, essa entrevista agora com o Lincoln Gaquia, que é promotor de justiça do GAECO, Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, de Presidente Prudente. Promotor, bom dia. Seja muito bem-vindo ao ICL. Eu, desde já, agradeço a sua disponibilidade. A gente sabe que vários canais estão tentando falar com o senhor, então é uma oportunidade, uma honra recebê-lo aqui hoje, para a gente falar sobre esse tema e sobre também a grande prestação de serviço que o senhor faz ao nosso país. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado a todos vocês. É um prazer aí poder participar desse programa. Então, só para a gente contextualizar, o promotor, ele é um dos alvos da facção criminosa que pretendia sequestrar e matar autoridades, entre elas o senador e o promotor também que estava nessa lista, né? O promotor Lincoln, para quem não sabe, ele investiga o PCC há quase 2 décadas. Ele vive, gente, com escolta permanente, com homens armados de fuzis e metralhadoras, não pode viajar. Ele mesmo vai dizer isso para a gente. Não pode ir ao cinema, recebe pelo menos uma ameaça de morte por mês. Essa é a vida do promotor desde o final de 2018, 2019, quando ele pediu na Justiça a remoção para presídios federais da liderança do PCC. A gente está falando do Marcola, apontado como a principal liderança. E aí o promotor pediu essa remoção para os presídios federais e, desde então, o senhor vive com essa sombra, o senhor vive com um target nas suas costas, com um alvo. Mas o que eu queria comentar com o senhor, logo de início da nossa entrevista aqui, é que a Folha de São Paulo amanheceu com essa notícia de que o senhor está no topo da lista do PCC, né, por conta dessa transferência do Marcola, mas a gente sabe que Bolsonaro e Moro atribuem a eles essa transferência. Inclusive, durante a campanha eleitoral e nos 2 últimos debates na Band, o ex-presidente Bolsonaro disse isso, que essa transferência foi feita por ele e pelo Moro. Então, para começar, eu gostaria que o senhor esclarecesse, até porque é muito importante a gente deixar isso claro, que isso é uma mentira, porque, no final das contas, quem vive com o alvo nas costas é o senhor e não os dois. Bom, esse é um assunto bastante delicado para mim, mas eu vou ter que historiar, né, para vocês rapidamente. Em 2018, especificamente em setembro de 2018, a nossa equipe aqui do GAECO, junto com a administração penitenciária, a Polícia Militar de São Paulo, a Polícia Civil, nós descobrimos um plano de resgate do Marcola e outras lideranças aqui da Penitenciária 2 de Venceslau, no interior de São Paulo, região oeste. Nós levamos o fato ao conhecimento do governo do Estado através dos secretários de Segurança Pública e de Administração Penitenciária na época, inclusive com a sugestão de remoção dessa liderança para o sistema penitenciário federal, porque não havia outra coisa a ser feita. Inicialmente foi deslocado um grande efetivo da Polícia Militar para Presidente Venceslau. Nós chegamos a ter lá 200 policiais dia no entorno do presídio. Você faz uma ideia de que eles trabalham 4 dias seguidos lá, e depois eles têm os seus dias de folga, e isso acabou até desguarnecendo a região metropolitana de São Paulo de forças especiais como Rota, tropas de choque, etc. E o que ficou definido ali na época, o governador em exercício era o Márcio França, é que o próprio governo do estado faria o pedido de remoção da liderança para o sistema federal, porque é assim que ocorre nos demais estados do Brasil. O Rio de Janeiro é o próprio estado que pediu a remoção do Fernandinho Beiramar, a remoção do Marcinho VP e outros criminosos importantes para o sistema federal. Não foi um delegado de polícia, não foi um promotor de justiça individualmente que fez isso. Mas em São Paulo, mesmo depois de terem aceito fazer a remoção, acontece que o então governador perdeu as eleições, no final de 2018, o Márcio França, e aí eles desistiram simplesmente não fariam mais a remoção. E eu, portanto, tive que fazer sozinho esse pedido através do Ministério Público. Esse pedido ele é feito para um juiz de execução criminal estadual na capital do estado, e foi isso que eu fiz. Pela lei, é um juiz estadual que defere a remoção de presos para o sistema federal, ou seja, é o estado que tem que dizer se o preso A ou o preso B precisa ser removido para o sistema penitenciário federal. Não há, na lei, nenhuma interferência ou ingerência do governo federal. O
governo federal, através do DEPEN, o único papel que ele desempenha nesse caso é verificar quais presídios federais, que nós temos 5, esses presos serão alocados, mais nada. Ele não tem nenhuma gestão de mérito no pedido, quer dizer, eu vou transferir um preso estadual, isso não é permitido pela lei. Então, a decisão foi de um juiz estadual a partir do meu pedido pelo Ministério Público. Então, o que o governo federal fez, na época, né, através do Departamento Penitenciário Federal, foi tão somente determinar quais as unidades federais iriam receber esses presos. E, evidentemente, buscar esses presos aqui em São Paulo. Isso também é papel do Ministério da Justiça, né? É uma previsão legal, que é o governo federal que busca os presos para levar para onde o DEPEN determinar. E foi isso que ocorreu. Então, o que o governo federal fez realmente foi a operação de transferência, né? É apenas cumprir a ordem judicial. Então, não houve nenhuma ingerência nem do governador Dória, né, que à época também disse que foi dele a remoção, nem do ex-presidente Moura e também nem do ex-presidente Bolsonaro, nem do ex-ministro Moro. Eles apenas cumpriram, né, até com eficiência, diga-se de passagem, porque a operação de remoção foi um sucesso, mas eles cumpriram uma ordem judicial paulista, assim como manda a lei. Esses grupos eles já atuavam desde 2006 até 2019 no presídio de Venceslau, tranquilamente, organizando crime, mandando matar, enfim, já estavam ali trabalhando tranquilamente, só a partir dessa transferência é que realmente a coisa mudou, e a gente sabe que o senhor vinha acompanhando isso desde sempre. Cris, agora eu vou passar a bola para você. Bom dia, promotor. Minha solidariedade em primeiro lugar e parabéns pelo seu trabalho. Eu queria entender melhor o envolvimento do senador Moro nesse plano, porque, pelo noticiário, né, aparece não só ele ameaçado, como a família, plano de sequestro, já havia até cativeiro, supostamente, né, para onde seriam levados. Por que o Sérgio Moro, já que ele teve um papel completamente secundário, como o senhor acaba de explicar, por que então ele estaria nos planos do PCC? Seria uma forma, por exemplo, de o PCC promover uma ação espetacular do ponto de vista de ofensa às autoridades, de agressão às autoridades, mostrar poder para a sociedade, afrontar as autoridades e então pegar um alvo que teria uma repercussão midiática muito grande. Eu queria entender melhor, porque fica muito claro pela sua explicação que o Moro tem um papel absolutamente secundário, o cumprimento de uma questão burocrática, digamos assim, logística, né? E por que ele seria, então, um alvo? Né? Porque a gente vê que ele está se aproveitando desta situação, né, para criar toda uma situação política, valendo-se, né, da inclusão do nome dele nesse plano. Então, a gente precisa entender melhor isso. Como é que o senhor pode nos ajudar a entender melhor esse contexto? Bom, vamos lá. A investigação ela corre pela Justiça Federal de Curitiba, está sob sigilo, e foi através do inquérito da Polícia Federal. Na verdade, as investigações começaram aqui pelo Ministério Público de São Paulo, pelo GAECO, que é o Grupo de Combate ao Crime Organizado, que inclusive eu participo. Nós já estávamos já desde 2006, mas com mais ênfase a partir da remoção do Marcola e outras lideranças para o sistema penitenciário federal, a gente já estava com várias investigações em curso, inclusive nesse setor que eles denominam de sintonia restrita, que eu aí, quando dou aulas e faço palestras, eu chamo de Departamento de Homicídios do PCC, porque é um setor que eles criaram apenas destacado para cometer atentados contra agentes públicos, autoridades e resgates também, inclusive o próprio resgate do Marcola. Então, é esse o motivo da gente estar investigando. E no curso dessas investigações, surgiram informações de que um dos alvos seria o ex-ministro Moro. Mas eu preciso também fazer uma contextualização para vocês. Isso não é um ato isolado. Desde 2019, quando eles chegaram no sistema penitenciário federal, houveram algumas determinações. A primeira delas é de que o
o Marcola, e essa liderança precisava ser resgatada. Então, eles deram isso como prioridade, classificaram isso como plano A. Né? Eles empenharam, na época, mais de 60 milhões de reais para pagar equipes, inclusive, de roubo a banco, de novo cangaço. A gente está tratando disso, de contratar equipes de criminosos de novo cangaço, para, ao invés de fazer um ataque numa agência bancária, eles se unirem para fazer o resgate do Marcola. Esses planos foram descobertos. O plano A, inclusive de maneira codificada, eles denominavam como STF, e o plano B, eles denominavam de STJ, né? Porque como está proibida as visitas íntimas, essas ordens saíam com conversas cifradas através de advogados e até de familiares. Olha, veja para mim como é que está o meu processo lá no STF. E não tinha nenhum processo no STF. Olha, se não der certo, precisa ver o STJ com urgência. E aí verificamos que o STJ, né, nada mais é do que um plano de ataques e sequestros de agentes públicos e autoridades, não só do Moro, não só a minha pessoa, por exemplo, né, que sou realmente talvez o alvo prioritário da facção, talvez não, né, o alvo número 1 da facção, justamente para que sirva de exemplo para que nenhum outro promotor ou delegado peça, né, a remoção de lideranças, como foi feito por mim nesse caso específico. Mas, voltando ainda ao caso do Moro, o que ficou, que nós verificamos lá? Quando surgiu a notícia de que um dos alvos poderia ser o ex-ministro Moro, inclusive nós colhemos mais informações, tem uma testemunha protegida que está no programa de proteção da testemunha, que também confirmou, ratificou essa informação. Nós levamos o caso ao Procurador-Geral de Justiça, Dr. Mário Sarrubo, e fomos com ele até a cúpula da Polícia Federal, agora no final de janeiro, porque nós tivemos conhecimento, inclusive aí na volta do recesso, confirmando que, na verdade, se tratava do Moro. E aí corremos para Brasília, levamos para a Polícia Federal, para a cúpula da Polícia Federal, eu mesmo assinei esse ofício, e também tivemos que comunicar as polícias legislativas. Por quê? Porque o Moro é senador eleito e a esposa é deputada eleita. Né? Então, por isso também o presidente do Senado e da Câmara foram avisados, porque cabe a eles prover a segurança do ex-ministro Moro e da sua esposa. E então isso foi uma ação que começou no Ministério Público, foi instaurado um inquérito lá em Curitiba pela Polícia Federal, porque a residência do Moro e dos familiares em Curitiba, e nós fizemos uma ação integrada com a Polícia Federal, nós colaboramos com a Polícia Federal, e eu, inclusive, conversei pessoalmente, fui eu e o Procurador-Geral que avisamos o ex-ministro Moro e a Rosângela Moro, sua esposa, da existência desse plano, evidentemente não com todos os detalhes, mas para que eles ficassem tranquilos que nós estávamos investigando e iríamos também acionar a Polícia Federal. Eu, inclusive, prometi ao casal que em 3 meses nós encerraríamos essa investigação e conseguimos fazê-lo em 45 dias. É um belo exemplo de uma operação de inteligência, de uma ação integrada do Ministério Público com a Polícia Federal, que agiu de forma republicana, eu quero registrar aqui, né, sem nenhum partidarismo, atendeu imediatamente à representação do Ministério Público, e nesse caso específico nós agimos de maneira integrada e coordenada, todos os dias nos comunicando a minha equipe aqui do GAECO em São Paulo com a equipe da Polícia Federal, e graças a Deus nós tivemos essa solução. O plano realmente existe, ele já estava em execução há mais de 5 meses, portanto não é um problema deste governo atual, né? O plano, nós temos inclusive recibos de pagamento de aluguel de chácara, veículos blindados que foram levados para Curitiba, armamento, aluguel de sala comercial no mesmo prédio em que o ex-ministro tem um escritório político, aluguel de casa próximo à casa, o apartamento do ministro, imagens dos criminosos seguindo, né, a rotina do ministro, dos familiares, enfim. É uma prova muito robusta que nós, inclusive, compartilhamos e ajudamos a Polícia Federal nisso, e a Polícia Federal fez de maneira muito eficiente. Né? Eu quero até aplaudir e agradecer a ação da Polícia Federal nesse caso. E tem outras
outras agentes também, no Mato Grosso do Sul, em Porto Velho, quer dizer, não sou só eu, não é só o Moro. E qual seria o objetivo, na minha opinião? Justamente o que você falou, a participação do Moro, que desagradou não só a cúpula do PCC, mas de todas as organizações criminosas, foi quando ele restringiu as visitas íntimas no sistema penitenciário federal. Ele baixou uma portaria que proibiu visitas íntimas no sistema penitenciário federal, justamente quando entrou o Marcola e a cúpula, eles entraram em fevereiro de 2019. No sistema federal, e já pegaram essa situação de não poder ter visita íntima, né? Que para eles é um caos, até porque eles costumam também usar os familiares para levar e trazer ordens, né? Por isso até que eu defendo, sou contra a visita íntima no sistema federal. Enfim, a portaria virou a lei anticrime. A lei anticrime tem artigo específico vedando as visitas íntimas. Então, o ex-ministro Moro ficou marcado por isso. E, claro, porque é uma figura pública, uma figura que daria realmente muita repercussão, e a gente entende, não dá para cravar, que seria um sequestro pelas circunstâncias dos imóveis que foram locados lá. Por exemplo, a chácara, inclusive, tem fundo falso, parede falsa, por exemplo, para servir de cativeiro, é mais de uma chácara. Então, a gente imagina que poderia ser ações em vários estados, né, para poder forçar a devolução do Marcola para o governo estadual, né, para o sistema penitenciário estadual. É isso que a gente imagina. Promotora, eu queria reforçar a sua fala. Então, uma ação de 60 milhões de reais. E embora o ex-juiz Sérgio Moro, atual senador, fosse um dos alvos, o alvo principal era o senhor. O alvo principal dos 60 milhões de reais é o Marcola, é o resgate do Marcola. Sim. Esse é o plano A, que existe até hoje. Acontece que o Marcola voltou para a Penitenciária Federal de Brasília. Eu estive lá no dia 31 de janeiro, fazendo uma visita. Eles têm muita melhoria de segurança. A muralha tem mais de 1 metro de concreto. Ela suporta até carros blindados com explosivo, armamento de guerra, é toda blindada, a guarita toda blindada. Então, enfim, a fuga ou resgate do Marcola, ela é praticamente impossível. E aí o plano B, né, que foi o que eu mencionei para vocês, ele passa a voltar a ter andamento. No caso do Moro, ele está pronto. O Moro só não foi sequestrado ou sofreu atentado, inclusive durante a campanha, porque não houve o start do Marcola e da liderança do PCC. E para isso eles empenharam aí de 3 a 5 milhões de reais desses aluguéis, né, de chácara, de veículos, armamentos, pagamentos de despesa de hotel, enfim, aluguel de salas comerciais. Os 60 milhões é para o resgate. Doutor Lincoln, isso prova que o trabalho da Polícia Federal foi muito eficiente, né? Depois do comunicado de São Paulo, através do senhor e da Procuradoria aqui estadual, comunica-se à Polícia Federal e ela faz o papel dela de maneira muito correta e com proteção total aos envolvidos. Mas, dito isso, eu tenho uma curiosidade. O senhor ficou sabendo da operação de ontem, de que teriam aquelas prisões, e por que ontem? Havia algum sinal de alguma pista mais importante do que nos 45 dias anteriores? Como é que o senhor ficou sabendo dessa operação da PF justamente no dia de ontem? Não, eu não só fiquei sabendo, como eu acompanho a operação desde a instauração do inquérito policial. Como eu disse, eu tenho contato direto, né, diário, não só com o delegado responsável, o doutor Martin, né, que com muita competência conduziu esse caso, o responsável pela delegacia de Cascavel está à frente desse trabalho, pela Polícia Federal, mas nós temos até uma ação, como eu disse, uma ação integrada e coordenada. As equipes do Paraná estavam em contato diário com a minha equipe, né, aqui de policiais militares, equipe de policiais penais, de inteligência aqui do GAECO, durante esses 45 dias. Na verdade, o dia de ontem não foi escolhido aleatoriamente. Esse pedido, evidentemente, está com segredo de justiça, mas ele já foi ajuizado há algumas semanas, né? O próprio pedido de prisão preventiva, temporária, de buscas, mas isso leva um tempo, porque vai para o Ministério Público Federal também opinar nesse processo, que demora alguns dias. Entendi. Depois vai para
estrado, também julgar. Então, foi uma coincidência, né? Se vocês estão falando, por exemplo, infelizmente, da fala do presidente Isso. o Moro falou na sequência, foi uma coincidência, para nós, uma infeliz coincidência, inclusive, né, que poderia até atrapalhar aí a lisura de uma operação que foi muito bem conduzida, de maneira republicana e eficiente pela Polícia Federal. Perfeito. Bom dia, eu quero te dar primeiro parabéns pelo trabalho, me solidarizar pelas ameaças que você e sua família sofrem sistematicamente. Seu trabalho é muito importante para todo o Brasil no combate ao crime organizado. E eu queria te ouvir como um especialista nesse tema. A gente ouviu agora há pouco o Bruno Paes Manso, outro especialista no tema, sobre esse modus operandi do PCC. Desde o assassinato do juiz em Presidente Prudente, que completou agora 20 anos, do juiz Antônio José Machado Dias, o PCC não faz nenhuma ação muito espetaculosa, né, que tenha muito vulto ou um ataque direto contra uma autoridade. Essas ameaças, especificamente contra o Sérgio Moro, parecem estar dentro desse modus operandi, em especial dos últimos tempos, da facção? Veja, eu costumo dizer assim, a facção ela teve vários momentos desde a sua criação, né, nos anos 90. Primeiro, na primeira década, né, eram criminosos líderes aí mais violentos, fizeram várias rebeliões, ataques, quiseram explodir a Bolsa de Valores, por exemplo, o Fórum Mário Guimarães, a Barra Funda, enfim. Com a ascensão do Marcola, nos anos 2002 em diante, eles já passaram por uma fase um pouco mais de atos calculados, né, de ações aí que a gente até denomina de guerra assimétrica. Na verdade, eles agem com natureza terrorista. Depois de 2006, o PCC percebeu que ele perdeu a guerra contra o Estado. Embora ele tenha causado terror, né, ele aterrorizou basicamente a população também. Né? A população, se é que alguém tinha alguma simpatia por algum movimento desse tipo, passou a ter pavor, ojeriza, e eles não tinham nenhum tipo de, inclusive nas suas manifestações, nenhum tipo de aceitação pública. Então, a partir de 2006, ficou resolvido, inclusive pelo Marcola, mas pela liderança, que eles iam agir de maneira pontual. Então, eles têm feito o quê? Matam um policial aqui, um agente policial penal ali, fazem uma ameaça a um promotor ou tentam matar ali. Em 2003, o Machado Dias foi morto. Vocês não imaginam o que essa morte do Machadinho, eu digo Machadinho porque é um amigo pessoal, trabalhei com o Machadinho aqui em Presidente Prudente, era meu amigo de pescaria, de futebol, né, de bate-papo, além de ser um excelente juiz, um grande colega de trabalho. A morte dele causa reflexo até hoje. E isso é o terrorismo. Né? O que o terrorismo faz? Ele não atinge só a vítima, no caso o Machado Dias, ou a família do Machado Dias. Ele atinge toda uma categoria, ele atinge a magistratura, o Ministério Público, ele causa, inclusive, temor, ele faz com que alguns juízes, isso acontece até hoje, promotores, não queiram atuar na área criminal, para você ter uma ideia. Tem muita gente que não atua na área criminal justamente com medo de ser vítima ou se tornar uma situação como a minha, por exemplo. Eu já vi vários colegas falarem, não quero de maneira nenhuma atuar em GAE com crime organizado para não me tornar um alvo como limpo. Então, isso é ato de natureza terrorista. O que eles fizeram quando mataram 3 agentes penitenciários federais, que era algo inédito no Brasil, veja que o Comando Vermelho está no sistema penitenciário federal desde a sua inauguração, em 2006. Mas eles agem de outra maneira, corrompendo, né, com corrupção. O PCC ele age de maneira mais violenta. Então, na medida em que eles atacam e matam 3 agentes penitenciários federais, eles causam terror em toda a classe. Então, toda a categoria de agentes penitenciários federais ficam com receio até de agir de maneira mais rigorosa com esses presos. E foi o que acontece. Tivemos planos agora em Porto Velho, nesse mesmo contexto, né, de ataques a agentes públicos, ao próprio Moro e à minha pessoa, tem agentes penais federais e tem comandante, por exemplo, da Polícia Militar de um Estado, que também é alvo. Então, é esse o tipo de ação hoje do PCC, não é aquele ataque indiscriminado, como, por exemplo, o Sindicato do Crime, essa facção
lá do Rio Grande do Norte tem feito, né, atacando ônibus, supermercado, enfim, aterrorizando a população. O PCC ele vai, né, com ataques pontuais e causando terror indiscriminado. Sim. Falando nesse terror, promotor, antes da gente encerrar a nossa última pergunta, mas eu preciso perguntar isso para o senhor, porque a gente não tem como imaginar do lado de cá como é viver. O senhor tem filhos, o senhor tem família, o senhor tem pais. A gente nem imagina como é viver sob escolta da polícia, como é viver com esse terror, como é a vida com a sua família, como é viver com esse alvo nas costas permanentemente, e a gente sabe que essa é a sua realidade 365 dias do ano, há muitos anos. Então, eu gostaria de encerrar perguntando isso para o senhor, como tem sido a sua vida? Bom, minha vida, eu ando com ameaça, com escolta, desde 2006. Mas a partir de 2018, justamente por conta dessa remoção, minha vida ela deu uma reviravolta. Eu não tenho mais vida social, essa situação atingiu a minha família também, porque eles também vivem, né, sob essa proteção policial. A gente não pode, por exemplo, mais sair para viajar, eu não tenho mais possibilidade de ir a um cinema, de ir a um restaurante, a um shopping. Às vezes até vou, mas, por incrível que pareça, a gente acaba sendo constrangido pela própria população que não aceita a minha presença em determinados locais com a presença da polícia. Então, veja que a própria população, que no primeiro momento aplaude a nossa atuação, no segundo não nos quer por perto, que diz assim, olha, por que tem esse monte de policial aqui? O promotor, então eu vou embora porque eu posso ser atingido também. Então, já teve caso de eu me levantar de restaurante e ir embora, eu até procuro não ir, né, porque causa algum tipo de constrangimento. No início, inclusive na escola dos meus filhos, isso há alguns anos atrás, eu vi um grupo de pais que acabaram me mandando errado uma mensagem, dizendo, olha, se vão matar o filho dele, por que o meu tem que morrer? Nós não temos nada a ver com isso. Então, infelizmente, é o estado de coisas que nós vivemos, é uma inversão de valores, não só por parte do crime organizado, mas por parte da própria sociedade, né, que às vezes se fecham em condomínios fechados, em escolas particulares e acham que estão livres, né, desse tipo de criminalidade. E às vezes não quer nenhum agente público que agiu para protegê-los por perto, né? Eu já tive problemas, inclusive nos locais aí que eu frequento, no meu próprio condomínio, enfim. Mas é uma realidade dura que a gente tem que passar. Isso não vai ter fim, né? Eu sei que hoje é como uma máfia, a máfia não perdoa, eles não vão me perdoar, eu ainda tenho alguns anos para minha aposentadoria, e aí eu tenho que ver se eu continuo no Brasil ou se eu vou embora deste país, né? Isso que vai me restar. Promotor, é muito triste ouvir o seu relato e, ao mesmo tempo, é inspirador, porque é pessoas como o senhor que a gente precisa ter nesse país. Então, eu agradeço demais em nome de todo o nosso time pela sua coragem, pelo seu trabalho, pela oportunidade de ouvi-lo hoje aqui no ICL. Foi realmente um prazer. Muito obrigado, um excelente trabalho para o senhor e até uma nova oportunidade. Obrigado, um bom dia a todos vocês. Foi uma honra falar com vocês. A honra é toda nossa. Obrigado, promotor. Cris, querida, estou vendo que você ficou aí emocionada, eu preciso me despedir de você, mas 20 segundinhos, porque eu estou vendo que você está emocionada, acho que você quer dizer alguma coisa. Por favor, Cris. Eu estou mesmo. É absolutamente reconfortante ver a dedicação, a ciência, a consciência da importância do seu trabalho, né? Quando a gente vê um agente público, um agente do Estado brasileiro, né, com essa consciência da importância do seu trabalho, não importa os sacrifícios que ele e a família tenham que fazer, enfim. Eu queria fazer uma última reflexão, né, da importância, né, do combate sem tréguas à criminalidade, porque quando o crime age dessa forma, ele está tentando intimidar o poder judiciário e, portanto, afrontar a democracia, né? Isso é muito importante. A entrevista foi muito esclarecedora, né? E eu quero deixar aqui um agradecimento especial à equipe do ICL, que conseguiu trazer o promotor nesse momento, fazer essa entrevista, agradecer a sua condução, Vivem, agradecer a Márcia Cunha, nossa produtora, que trouxe o promotor para essa entrevista. Parabéns, eu estou orgulhosa de participar desse momento. E que